How are you doing, guys? Como vocês estão? That's me again, your English teacher, aqui na Escola Ativa e hoje falando na nossa short video class recording, não é? Que são as nossas aulas gravadas short durante a semana, não é? Gravadas, recording, agora falando com o quarto ano, right? Então vamos para a nossa aula gravada, short, pequenininha, da semana. Vou aqui mostrando para vocês onde estamos, que situação é essa aqui. O capítulo, o chapter é o number 10, que está na página 80. E a situação é essa que o teacher está mostrando aqui. O title, a frase em inglês é a seguinte: What's your favorite school subject? What is, qual é? Your é teu. Favorite, olha a pronúncia. Favorite. Qual é o teu favorito? Escola subject. É claro que não é assim que a gente traduz. Por isso que a tradução, quando é feita, isso é tradução, ela atrapalha, a gente interpreta, não é? A pergunta é, qual é a tua matéria preferida na escola? What is your favorite school subject? A palavrinha subject pode representar o que está aqui, que é a matéria. Subject também pode ser sujeito, dependendo da pergunta que se faz. Who is the subject in this phrase? Quem é o sujeito nesta frase? Então, subject pode ser assunto, matéria escolar e também, como é que o teacher falou mesmo? Matéria escolar, como está aqui. Na escola, qual é a tua favorita? Subject, matéria. Sujeito, não é? What is the subject? E também assunto. What is the subject? Qual é o assunto? Quem é o sujeito? Ou matéria? Right? Let's continue. Muito bem, a situação aqui que o teacher está mostrando de novo é a seguinte: estamos dentro de uma sala de aula, nós estamos falando com dois coleguinhas. Reparem a próxima página. Aquele quadrinho que você está vendo ali, nada mais é do que quando você inicia o ano, a gente vai lá e coloca, não é? As matérias, os horários que a gente vai ter durante a semana, para a gente saber, ó, amanhã quais são as matérias que eu tenho. Ah, tua aula de amanhã de inglês, qual delas que é? Understood? Então vamos prosseguir, melhor dizendo, a partir desta primeira página aqui. Perceba, tem um monte de balãozinho aí para a gente interpretar. Vá junto com o seu livro aqui que eu acompanho junto ao meu. Vejamos, a nossa coleguinha, ela está olhando para o, agora está dito aqui, né? Jake, e ela diz assim para o Jake: Hey Jake, hi Jake, today, ou seja, hoje, today is Wednesday, quarta-feira. There is, o there is que a gente começou a falar aqui tem a ver aqui no quadro. O teacher já vai vir para o quadro conforme você está vendo para ter uma explicação sobre o que aqui se encontra, tá? Segure só um momentinho, vamos interpretar o que os alunos estão falando. Repetindo: Oi Jack, today is Wednesday. There is, existe, tem, an English test. Tem teste de inglês. Do you remember? Tu te lembra disso? E ele fala: Yes, that's okay. Isso está ok. English is my favorite subject. Minha matéria preferida é inglês. What's your favorite subject? Qual é o teu ou a tua matéria preferida? A nossa colega fala: My favorites são, aí não é mais is, é are. Então as minhas matérias favoritas são History and Science, right? Ó, de novo uma palavrinha que começa com H e tem som de R, History, right? Por último, o nosso colega demonstra surpresa quando ela diz que a matéria preferida dela é História e Ciência. Diz ele aqui no final: Really? Really, a gente usa essa palavrinha para quando a gente fica surpreso. É mesmo? Seria essa a tradução, né? Really? I love science too. Eu amo ciência também. And history is okay. Tá bom para mim. Mas, the English classes, as aulas de inglês, are really fun. São realmente divertidas. Ai, que bom que seja assim, né? Vamos para a next page. Na próxima página, o teacher está mostrando aqui de novo.
Tá lá, o schedule, né? As matérias da semana. Tem os dias da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tem algumas que também tem Saturday, porque até mesmo aos sábados a gente tem aula, não é? E ali tá, ó, as aulas de segunda-feira, on Monday, Math, primeira aula, Math, a segunda aula, Português, a terceira aula e Português, a quarta aula. Nós temos 4 aulas por dia, não estamos sabendo se é de manhã ou à tarde, não é? E na segunda-feira tem 2 de matemática e 2 de português. Você entendeu aqui? Como é que está o padrinho? Você vai precisar dele nas páginas anteriores, ok? Mas, para que nós possamos seguir nas páginas anteriores, deixa o teacher a melhorar aqui o visual do que está no quadro. Vamos ao que está no quadro, tá? Entendamos. A matéria se chama Dare to Be. There significa lá, sozinho. Here, aqui, there é lá ou até mesmo ali. Só que juntou a palavrinha there com o verbo to be. Dare to be é parte da matéria de inglês que a gente usa para dar a ideia de existência. Quando eu falo aqui o there e vem o to be aqui, vou fazer uma separação aqui para você não se confundir. Vamos pegar o there, colocar aqui e depois vem o to be. São coisas distintas, tem estudos separados a respeito do verbo to be e da palavra there. There sozinho, como o teacher falou, significa lá ou ali, só que juntou com there to be, o to be, que serve como o verbo que dá a ideia de é ou está em inglês. E o verbo to be, no presente, que a gente vai estar falando de coisas no presente, tem 2 formas, ou é is ou é are. Is existe, é. Are existem, são, singular e plural. Foi isso que o teacher fez aqui, ó. Reparem, o teacher colocou um sinal de positivo, de negativo e de interrogação. Por quê? Porque quando a gente diz que existe, a gente pode dizer there is, existe. Ó, there is a car on the corner. There is, existe, tem, um carro on the corner, na esquina. Se fosse mais de um carro, carros, não é mais there is. O there continua o mesmo, quando a frase é afirmativa, tá? Só que agora é there are. Então tem mais de um carro na esquina. There is a car on the corner e there are a lot cars on the corner. Aí é plural. Se é are, o objeto depois tem que estar no plural. Bom, isso foi a parte afirmativa da frase. Quando eu digo existe, tem there is a car on the corner. There are a lot of cars on the corner. Isso é uma afirmação. Mas quando eu quiser fazer a pergunta, ou quando eu quiser fazer a negação, quando eu quiser dizer que não tem carro lá fora, negativa. O there permanece o mesmo. Eu vou dizer, não tem comida na geladeira. Como é que fica essa frase em inglês? É uma negação. Então there is not. Você começa como se fosse uma afirmação e coloca o not. O not contraído pode ser there is not ou there isn't, que a gente conhece mais. Então quando eu digo there isn't, eu estou dizendo não existe, não há, não tem. Então there isn't food on the refrigerator. Olha que palavrinha danada, refrigerator. Ou pode ser fridge, que é refrigerador também. Repetindo, frase negativa. Você começa como se fosse uma afirmação. Igual na afirmação, você começa dizendo que tem. Tem não. Pegou aqui there isn't, não existe, não tem. There is no food in the fridge. Não tem comida no refrigerador. E se for no plural? Não existem, aí não é mais there isn't, é there aren't, não existem, there aren't. E quando eu quiser fazer a pergunta, mãe, tem maçã no refrigerador? Pergunta, olha como é que fica a pergunta aqui, o teacher mostrando, Aí você tem que colocar o is na frente do there. Is there, existe, Is there an apple on the fridge? Tem uma maçã no refrigerador? Ou are there, existem, are there fruits on the fridge? Existem, tem, há, plural, por isso que é are, frutas no refrigerador?
Você pode assistir isso aqui quantas vezes você quiser para ter o melhor entendimento, tá ok? Isso aqui é o chamado Dare to Be e serve para a gente dar a ideia de existência em inglês. É muito utilizado nas suas três formas, quando você afirma que tem ou que existem, existem. Na hora da negação, não existe ou não existem. E também na hora da pergunta, existe, existem. Está aqui as três formas de trabalhar com o Dare to Be. Agora que a gente teve uma explanação melhor a respeito do assunto, vamos dar prosseguimento no nosso material, ok? Sorry, guys, so sorry. Estamos então agora na página 82, acompanhe aí com o teacher. Exercise, pede. Exercise number 1, página 82. Relacione as colunas. O que é para fazer? School subjects. School, escola. Subjects, as matérias. Subject pode ser matéria, assunto ou sujeito. Quando se trata de escola, subject significa matéria ou as matérias. Subjects, school, subjects. Letter A, English, você tem que relacionar a letra com uma das imagens que estão ao lado. Esse é o exercício que você tem que fazer para ser corrigido na quinta. Então, English, com qual figura você vai ligar? As matérias. Português, com qual figura você vai lidar? Você tem que colocar a letrinha de cada palavrinha ali dentro do quadrinho ao lado direito. Understood? Entendido? E aí tem English, Português, History. Olha a outra palavrinha com H com som de I. History, Science, as matérias da escola, né? Math, olha que palavrinha. Math é matemática. Tem um T mudo aí, ó. Math. Geography, Art and Physical Education, ou educação física, né? Physical Education. Aí, no final da página, tem o exercício 2 que pede para você preencher as lacunas e praticar o diálogo em dupla. De novo esse exercício de praticar em dupla. A gente está em casa sozinho, ou você pratica com o daddy, com a mom, a sister, o brother, ou você faz para si mesmo. O importante aqui é pronunciar a palavra, tá? Porque é um exercício bem simples, né? Letra A. What is your favorite subject? Qual é a tua matéria preferida? Letra B, você pode ser você, letra B e letra A. My favorite subject is. Sabe o pontinho de interrogação ali? Não está sendo uma pergunta, corta ele fora, é um pontinho final, tá? Não é interrogação. Letra B. My favorite subject is, escreve a matéria em inglês, pronuncia a palavra. And I like, e aí vem outras duas matérias que você pode escolher quais você quer para preencher o exercício. Ok? Next page, então, quarto ano. Vamos para um listen and practice. Listen and practice. Ouça e pratique. Faça os exercícios. Pede o seguinte, nós temos vários livros, cada livro é uma matéria, perceba ali o nome das matérias, e aí vem o exercício number 1, pede, preste atenção às frases, ouça-as e repite-as. Tem que repetir, é pronúncia aqui. O que está em negrito é a noção do tal do Dare to Be que está no 4. Então a primeira frase é, there is one geography book. There is, existe, tem a one geography, ou geography, book. Segunda frase, there are, porque vai vir no plural, por isso que não é mais there is. There are 2 math books, 2 livros de matemática. There is one science book. Olha a pronúncia, vamos praticar a pronúncia aí, tá? E a última frase é, there are 2 English books. Pratique a pronúncia, ok? Aí o exercício 2 da página 83 pede o seguinte, observem a imagem ao lado e complete as frases. Olha a nossa querida sentada na desk, porque não é table, a mesa de sala de aula se chama desk, e ela está sentada na desk dela, tem alguns objetos ao redor dela, e vai ser perguntado esse exercício quanto tem, há, existe, não tem, não existem, o dare to be, que vai aparecer no exercício. Acompanhe aí o que é para fazer. Observe a imagem ao lado e complete as frases. There is, se diz there is, é uma só. Um só. There is você tem que escrever em inglês. Student in the room. Tem uma aluna na sala. A outra frase. There pontinhos 2 books on the desk. Tem 2 livros na mesa. Próxima frase. There o que? One apple ou apple on the books. Nos livros, acima deles. There is one, o que?
On the floor. Olha o que está on the floor. On the floor. É no chão. O que tem no chão? Uma o quê? On the floor, next to the desk. Próxima à mesa. E por último, não é o último ainda, início da frase, tem, o teacher está dando a dica, tem, é no singular. One map on the wall. Olha o mapa na parede. E a última frase, there is one. Aí já disse tudo. Pen, caneta. On the, onde tem uma caneta? Correção, quinta-feira. Vou seguir em frente, vou para a next page. Estou na page 84, aonde tem a frase have fun, ou seja, divirta-se. Vejamos. Essa aqui é bacana de trabalhar, né? Encontre 7. O que? Encontre 7 o quê? School subjects, matérias escolares no diagrama. Vou dar a dica, são 7, são 1, 2, 3 matérias em que vai na vertical e 1, 2, 3, 4 matérias que vão na horizontal. Que matérias? Essas que a gente acabou de ver nas páginas anteriores. Ou seja, português, história, matemática, artes, geografia, inglês e ciências. Ache essas palavrinhas em inglês aí no diagrama. Behavior, continuação da mesma página, comportamento, behavior. Complete as lacunas com there is ou there are. Muito fácil. Você não precisa traduzir literalmente a frase para saber como se faz. Aqui, para fazer um entendimento rápido, você tem que saber que os que vêm depois da lacuna está no singular ou no plural. Porque se for no singular o objeto, a resposta é there is. Se for no plural o objeto, a resposta é there are. Então você procura na frase do que a gente está falando. E se isso que a gente está falando está no plural, there are, ou está no singular, there is. Outra dica importante para aqueles que têm o raciocínio mais ligado, isso a gente alcança, todo mundo alcança isso, é o seguinte: perceba se depois da lacuna começa com a. Se começar com a, é there is, porque a significa um ou uma. Agora, se tiver many, se tiver 50, se tiver guards ou for, não é mais there is, aí é there are. Understood? Correção na quinta-feira. Bom, ladies and gentlemen, aí o que o teacher vai fazer? Nós temos a página 85, essa que o teacher está mostrando. Esse é o tipo de exercício que tem nessa página, o que é favorável para se trabalhar em sala de aula com vocês aqui, fisicamente, todos nós aqui em sala. Esse tipo de instrução ou exercício agora, para ser feito em casa, ele exige que você tenha um pouquinho mais de atenção e em sala de aula a gente poderia corrigir isso de uma maneira mais acertada. Então o que o teacher quer fazer? Já que o assunto continua o mesmo, não é? Aqui na página 85, forme frases sobre a sala de aula dizendo que tem isso, tem aquilo, existe, não é? E a outro exercício 2, você tem ali... troquem ideias com os outros grupos e preencham a tabela. A gente não está com um grupo aqui. Então é um exercício que fica meio difícil, não na forma de fazer, mas aonde a gente faz, que é em sala, que é em casa. Em sala seria com a supervisão nossa aqui do teacher, ficaria bem melhor. Então o que o teacher vai fazer? A página 85 a gente não faz, mas a gente faz a próxima. Página 86, essa aqui que está escrito lá em cima ali, ó, challenge. Olha aquilo que o teacher falou no início da aula lá, ó, voltou aquele quadrinho com os dias da semana e as matérias a serem estudadas. Você já o conhece. Perceba o que eles querem aí. Observe o quadro e de horários e complete as frases com there is ou there are. Opa! Os dias da semana e quais são as matérias que você tem ali em cada dia. Percebeu? Embaixo o que vem? Olha lá. Letra A. Pontinhos. 2 science classes on Wednesdays. Você vai lá na quarta-feira, Wednesday, e confere, vê se tem 2 science classes. Ou tem, professor. Então você vai escrever na letra A, there is ou there are. Entendido? Facinho de fazer, vai até a letra G, você faz ali a comparação com o quadro, com as matérias, e coloca tem, existe, there is, there are. Existem 2 aulas de português na quinta, there are. É assim que é para fazer. Claro que em inglês, there is ou there are, conforme o enunciado está pedindo. Muito bem, e aqui por último na seção cri-cri, você se ainda lembra, mas deve ter consigo, ó, monta de novo o quadro da escola,
Nas aulas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, monta de novo, ó. Aqui eles botaram espaço para 4 aulas. Eu não sei se a gente tem 4 ou 5 aulas durante a semana. Mas preencha conforme eles estão pedindo, ou coloque uma quinta aula aqui embaixo, se são 5 aulas, ou se são só 4 aulas, cabe certinho, né? Pega seu quadro de horário que você recebeu no início do ano e escreva ele aqui, nos dias correspondentes. Ok? Claro que os nomes das matérias é em inglês, mas você tem um exemplo acima. Entendido? Então eu queria deixar esta última página aqui, a 87, se houver tempo, por isso que o teacher nem vai explicar aqui, mas é fácil de entender, a gente faz ao vivo e corrige ao vivo a página 87 na nossa aula de quinta-feira à tarde. Right? Então eu acabei de fazer a aulinha do 4º ano desta semana, nos encontramos na quinta à tarde. Façam, acompanhem as aulas aqui, façam os exercícios para que a nossa live seja mais solta. Tem muito aluno ainda que não acompanha a aula gravada e vai na live querendo que o professor explique tudo de novo. Aí a gente não consegue ter tempo para fazer o resto. São só 40 minutos. Understood? Então, kisses and holds for everyone. E a gente se vê on Thursday afternoon. A gente se vê na quinta tarde. Ok, 4º ano? See you there. Thank you so much.